Fala pessoal! Estamos aqui para o nosso terceiro episódio do nosso Pod Talk. E hoje temos uma convidada maravilhosa, que os bastidores, olha, só por Deus. Tinha que ter gravado os bastidores. Eu não sei como vai ser esse Pod Talk, esse podcast, porque a nossa convidada, nós temos intimidade, então eu não sei. Vai ser divertido. Vai ser divertido, é verdade. Bom, Nath, diga aí. Alguém me apresenta, né? Tô falando. Hoje vocês viram. Hoje vai ser diferente o negócio. Outro naipe. Bom, não vamos apresentar a nossa colega. Ela mesma vai se apresentar. Vai falar um pouquinho quem ela é, o que ela faz. E aí a gente começa aqui as nossas perguntas. Bom, meu nome é Fernanda, eu sou pedagoga, psicopedagoga. Atuo na clínica, em clínica desde 2017 com o meu amigo Fernando. E sou também acompanhante terapêutico. Nesse último ano tenho vivenciado essa experiência de terapeuta fora do consultório. Yes. Que é o nosso tema de hoje. Exatamente, é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Sobre AT, né? Muitas pessoas conhecem como AT, que é atendimento acompanhante terapêutico, e a Fê vai falar um pouquinho pra gente sobre o que é essa função, o que é esse trabalho, que acho que muitas pessoas não sabem muito sobre, né, Fê? Ou confundem também, né? As funções. Então hoje vamos conversar com vocês ali, né, Nath? Mande sua dúvida, tá acompanhando aqui com a gente, vai mandando sua pergunta, seu comentário, que a gente gosta da participação. Exatamente. Então a gente vai começar com a primeira pergunta aí para a Fê, que é: qual é o principal objetivo do trabalho do acompanhante terapêutico no processo de desenvolvimento do paciente? Bom, o acompanhante terapêutico, ele seria aquele terapeuta além do consultório, fora do consultório. E o legal é que eu posso dizer que estou vivenciando os dois lados, né? Dentro do consultório, que é quando o especialista, psicólogo, terapeuta comportamental ou psicopedagogo, fonoaudiólogo, avalia aquele paciente, planeja, monta planos terapêuticos e etc. E aí o AT faz aquele trabalho terapêutico além do consultório, fora do consultório. Então eu estou vivenciando nesse último ano, os dois lados de ser terapeuta, dentro e fora do consultório. Está sendo uma experiência muito boa, um conhecimento riquíssimo. E o principal objetivo é esse mesmo. É quando a equipe de terapeutas que aquele paciente tem, geralmente ele vem com uma equipe multidisciplinar, terapeuta comportamental, que é o psicólogo, o fonoaudiólogo, o psicopedagogo, avalia, planeja, monta estratégias de trabalho, e aí o AT, eu diria que seria aí um dos personagens principais nessa equipe, porque ele vai pôr em prática, ele vai executar todo esse planejamento, todo esse plano terapêutico que foi elaborado para esse paciente no outro ambiente, na escola, em casa, nos espaços públicos, em tudo aquilo que foi planejado, em tudo aquilo que foi pensado para ele particularmente, de acordo com as necessidades reais que ele apresenta. Então o AT vai lá e executa, ele vai lá e põe em prática, ele treina todos os programas que foram feitos. Ele leva aquilo que foi feito, trabalhado e elaborado na clínica para os ambientes externos. Exatamente. Mas assim, ele não... Para que isso aconteça, como você falou, essa equipe multidisciplinar se reúne e monta um planejamento para... Sim. A equipe multi, cada um na sua área, pensando nas dificuldades, necessidades, cada um na sua área, vai montando esse plano. Por exemplo, a fonoaudiologia, né? É um paciente não verbal, ele necessita, estou dando alguns exemplos, ele necessita de comunicação alternativa.
E aí ele vai montar toda uma estratégia, né, todo um planejamento de como vai generalizar para os outros ambientes essa comunicação, esse facilitador da comunicação que seria para esse paciente. E o AT vai mediar, vai fazer essa ponte do paciente, do indivíduo, vamos colocar assim, para o ambiente. Então o AT faz essa ponte mesmo. Ele vai inserir essa, mesmo porque pensando na comunicação alternativa, o outro, né, que está lá no espaço público, ou até mesmo na escola, o professor, não vai conseguir lidar com aquele mecanismo, né, que são uns tablets, né, que tem a comunicação alternativa. Então o AT vai fazer essa ponte, né, do indivíduo para o ambiente. Outra coisa que você mais ou menos já falou, que é de que forma o AT pode contribuir para a generalização das habilidades aprendidas em ambiente clínico para o cotidiano do paciente. Exatamente. A gente levar além do consultório. Então vamos falar, a gente falou da fonoaudiologia, por exemplo, com a comunicação alternativa. Vamos falar, por exemplo, da fisioterapia. Então, aquele paciente que tem dificuldades motoras ou uma hipotonia, que é aquela dificuldade no corpo, então como que a gente vai levar para lá? A postura com que ele vai ficar, com que ele vai se sentar na carteira, na sala de aula. Um exemplo, né? Quando eu sou AT escolar, eu levo muito de todas as áreas para o ambiente escolar para que dê prolongamento, para a gente generalizar naquele ambiente todo aquele trabalho, aquele treinamento, aqueles programas que foram feitos, né? Então, e aí a fisioterapeuta, a fonoaudióloga, a terapeuta comportamental principalmente, vai orientando, vai falando, vai dando sugestões, e aí eu vou colocando em prática tudo aquilo lá que ele necessita de verdade, né? Para ser inserido naquele ambiente. E uma dúvida, só pode um paciente, ele pode só ter um AT ou é possível ter mais de um AT? Ou um AT que vai para a escola, para casa, enfim, para os outros ambientes, ou é um para cada ambiente? Não, ele pode ter um para todos os ambientes. Eu acho que aí vai da disponibilidade mesmo do terapeuta, né? De horário, de agenda. Mas ele pode ter mais de um. Mais de um. Ele pode ter um AT escolar, um AT domiciliar, um AT clínico, que também tem aquele que vai também aplicar os programas. Aplicar programas na clínica. Junto com o terapeuta? Aí, na verdade, o AT clínico é o terapeuta que está colocando, que está treinando o programa que foi planejado pelo terapeuta comportamental, pelo supervisor clínico, entendeu? Então faz um PEI, né? Aí ele vai também, as outras áreas entram aí, o AT clínico vai lá e põe em prática. Ele treina no ambiente consultório. E isso tipo, não interfere nas outras terapias. Isso seria tipo um o AT clínico, o treino de programa dele. Tá vendo? A gente vai aprendendo, porque... Esse AT clínico pode fazer as saídas sociais, ele também pode de repente ir para a escola, ele também pode ser o domiciliar, entendeu? As saídas sociais seriam os treinos de AVDs, nós chamamos, atividades de vida diária, trabalho de autonomia desse paciente, por exemplo, né, a depender do que foi planejado, nos espaços públicos, como se comportar. A gente sabe que muitos têm muitas questões sensoriais, dificuldades de se manter em aglomerações, sensibilidade auditiva, de que maneira ele entra numa padaria e se comporta, o que é que ele precisa na verdade, entendeu? Então também tem esse treino. Eu ia perguntar uma coisa, e aí você já respondeu, assim, os ambientes, quais os lugares que você pode, além mesmo você falou que você é AT escolar. Mas então tem esses ambientes sociais, quais outros? Depende da avaliação que esse paciente fez, né? Realizou ali uma avaliação e do que ele precisa. Então, ele precisa de trabalho de autonomia, né, de vida, então ele precisa frequentar espaços públicos, ele vai fazer essas saídas, ele precisa aprender a se comportar em todos os ambientes, entendeu? A se comportar assim, a ter
o mínimo de vivência, de autonomia para os ambientes no coletivo. De fazer com que aquele ambiente fique funcional para ele. Fique funcional para ele. Certo. Pergunta aí, Nath. Como o trabalho do AT se articula com os demais profissionais que acompanham o paciente? Você falou um pouquinho, mas psicólogo, você falou aí do fisioterapeuta e fonoaudiólogo. E com o psicólogo, como seria? Então, seria o terapeuta comportamental. Geralmente eles são os psicólogos que são responsáveis toda a equipe terapêutica tem um psicólogo, um profissional, um terapeuta que é o que coordena essa equipe, né? Então, geralmente são psicólogos, terapeutas comportamentais. Então, ele, na verdade, é o psicólogo, ele monta lá um PEI, um programa de treino de autonomia, de treino de atividades de vida diária, para domicílio, para escola, para espaços públicos. E aí a gente vai colocando em prática, o AT vai fazendo, como eu falei, né, vai fazendo essa ponte do indivíduo para o ambiente que ele precisa. Então, o psicólogo é importantíssimo também, né? E assim, por exemplo, nas sessões, o paciente chega na clínica e tal, aí hoje é dia de fono, de psicólogo e de fisioterapeuta. Aí, neste caso, este AT que acompanha esse paciente, dentro dessas sessões específicas, ele não entra, ou ele também participa? Depende da necessidade do paciente. Já aconteceu de eu atender como psicopedagoga no consultório e aquele paciente em específico ter o AT que acompanha em todas as terapias. Aí vai depender da necessidade, um paciente que pode ter comportamentos disruptivos com muita facilidade, que evolui para comportamentos agressivos, então a gente precisa de auxílio, né? Então pode acontecer, um AT virar meio a sombra do paciente, mas depende muito da necessidade real dele, do paciente. Porque eu fico pensando, para este profissional, para o AT, seria até interessante, né? Em alguns momentos essa participação. Geralmente quando o AT vai iniciar no caso, é de praxe você acompanhar esse paciente em todas as terapias para tentar entender como é o treino de todos os programas, do que você vai precisar treinar, o que vai caber ao AT. Então, quando a gente está assumindo um caso, geralmente a gente participa, acompanha nas terapias, no domicílio, na escola, para entender qual é o funcionamento e do que ele precisa. E pode acontecer, de repente, de replanejar algumas coisas, né? Porque alguns pacientes apresentam determinados comportamentos num ambiente e no outro não. Então, na escola apresenta umas coisas ou não apresenta, e no domicílio, na clínica, apresenta com a família. E aí, de repente, o profissional, quando monta um PEI, ele faz visitas, ele vai na escola, ele faz visitas de observação clínica, enfim, ele monta com critérios ali que ele foi colhendo de dados. Mas ainda assim, algumas vezes é necessário replanejar, falar, aqui ele não está fazendo isso, mas aqui ele está. Então são diferentes os lugares, diferentes os ambientes, ele se comporta, pode acontecer de se comportar diferente. Então essa conversa entre a T e essa equipe é constante, né? Constante, esse alinhamento é constante, a gente está sempre... Como você me falou, às vezes em tal lugar não apresenta aquele comportamento, então o que a gente faz nesse? Porque não apresenta aquele, mas apresenta outro comportamento. Exatamente. Né? Aí precisa das supervisões, né? A terapeuta comportamental vai supervisionar o AT, tentar entender como que acontece, o que está apresentando, o que precisa extinguir de comportamento, entendeu? E qual é o papel do AT na orientação e apoio à família durante o processo terapêutico? Isso é importante, porque eu
Eu trabalho assim e a maioria dos ATs que eu conheço, dos colegas, trabalham assim também. E eu acho muito, muito importante os registros, porque é um meio de, tanto da família quanto da equipe terapêutica, acompanhar o que está sendo feito, o que está acontecendo naquele período. Vamos colocar ali na escola, né? Durante o período escolar, como que eles vão acompanhar, saber o que está sendo aplicado, o que está sendo treinado, de que forma, e até exemplificando também. Então acho muito importante, e aí acho que as famílias conseguem acompanhar muito através dos registros descritivos, fotos, vídeos. A gente utilizo muito registro de foto, de vídeo, dos comportamentos, do que apareceu novo e descritivo. E outra, né, para a família, é um suporte também, né? Porque pensa, você entrega o seu filho, né, que é não verbal, para um terapeuta que você conheceu há pouco tempo, né, vamos colocar assim. E aí esse terapeuta vai acompanhar ele lá na escola, o que vai fazer, né? Eu acho que as famílias acabam pensando o que vai fazer, né? Como que vai ser esse acompanhamento? E assim também, né, Fê? Nath, esse universo, a gente aqui, eu vou te fazer uma outra pergunta, mas que tem a ver com isso. A gente está falando de um paciente, por exemplo, autista, tal, né, que já tem as suas questões, né, que são diversas e, enfim, múltiplas. E aí os pais já ficam perdidos em relação, muitos pais, né, em relação às questões do autismo. E nesse trabalho do AT que está dentro do ABA, né? Depois a gente pode até falar bem superficialmente sobre o ABA. São muitos nomes, muitas siglas, muitas nomenclaturas que para os pais fica complicado, né? Não entendem. E às vezes não é só para os pais, não. Mas enfim. É uma coisa que eu tive que aprender a falar. Então, assim, eu acho que o AT nesse momento, ele também ajuda nisso. É a ponte também. Ele continua sendo a ponte também. Exatamente, do tipo, tem que fazer tal coisa, mas o que é isso, né? Aí você vai falar, não, olha, isso você faz dessa forma, né? Exemplifica e tudo mais. Então, eu acho que ele serve também para isso. Usar a nomenclatura é importante para você colocar nas devolutivas, nos relatórios, né? Orientações, se faz necessário entre a equipe, nos alinhamentos para poder. Então a gente utiliza bastante, mas esses registros que eu falo descritivos é mesmo o real, como foi. Se alimentou, não se alimentou bem, o que comeu, como foi, que ambientes da escola frequentou, que aulas que teve. Então, uma coisa mesmo descritiva do que realmente foi o dia dele, foi o período dele lá, entendeu? E aí sim, a família consegue acompanhar, consegue entender, consegue saber como está sendo feito. Enfim, é bem importante, eu acredito, registros. Os registros são muito importantes. Sim, até para... E você exemplifica, né? Diferente de você chegar e ficar falando, olha, hoje nós fizemos isso. Então você exemplificando com os vídeos, com foto, como foi o dia a dia dele, como estava o rostinho dele, estava bem, não estava, se comportou bem. O se comportou bem que eu estou querendo dizer assim, conseguiu frequentar os ambientes da escola, conseguiu interagir, se não desregulou. Então eu acho bem importante os registros. E o registro é importante também porque depois você vai passar para a equipe, né? A equipe também tem acesso. E outra coisa, né, Fê? A gente fala sobre esses registros, como você contou, o registro não é só a escrita, né? Não é só escrever ali, o fulano fez. Os vídeos, eu sou muito a favor dos vídeos, né? Eu também. Porque aí você está literalmente vendo o que está acontecendo e como está acontecendo. E o AT consegue receber orientações através dos vídeos. Exato, porque aí a supervisora pega e fala,
nessa hora que você fez Exato. assim, então se você fizer assim, eles conseguem te orientar. Muito melhor. Porque a gente fazendo e a gente assistindo É outra é outra coisa. É outra Então coisa. ele consegue também te orientar, o AT recebe orientação através do que ele está fazendo. O psicólogo não pode estar lá o tempo todo assistindo. Sim. E aí ele consegue também te orientar. Sim. Agora, você ia fazer uma pergunta? Eu ia abrir. Qual é o critério para uma criança ter um AT? Ah, Eu então. tô pensando aqui, quem está assistindo pode estar pensando nisso também. Né? Quem Como é que precisa se de AT? define isso, É. exatamente. Então, mais uma vez na avaliação. Então, quando esse paciente foi avaliado pelo psicólogo, né, pelo terapeuta comportamental, geralmente é por ele, ele vai descobrir a necessidade. De repente nós temos, a gente até conversou, Fer, sobre um paciente que vai nível 1 de suporte, muito funcional. Lembrando que a AT não é só vou fazer um parênteses, a AT não é só para pessoas autistas. Era essa Eu ia falar Era essa Não é pergunta só- que eu ia fazer. Não é só para pessoas autistas. É lógico que é A para aqueles demanda, que têm... talvez. A demanda muito maior é para as pessoas portadoras de TEA. Então a gente, na grande maioria, quem está com AT são pessoas autistas, são pessoas com TEA. Mas não, pode ser outros transtornos, outras comorbidades, outras deficiências, já pode precisar do AT. Mas pensando nisso que a gente vivencia mais, então o AT... Não existe um critério básico. Na avaliação, o psicólogo define ali, fala assim, vai precisar de AT. Pode ser um nível de suporte, pode ser muito funcional, mas ter dificuldades de socialização, de interação, de uma sensibilidade, pode ter o transtorno do processamento sensorial, dificuldades, sensibilidade auditiva, dificuldade com aglomerações, é o que mais tem na escola, barulho, aglomeração. Então aí ele vai precisar para mediar essa socialização, de que forma ele pode fazer. A atuação dele muda um pouco no sentido de que ele não é uma pessoa que exija, né, um trabalho mais intenso, né, mas A atuação do AT para aquele indivíduo vai se definir diante do que foi avaliado de necessidade para aquele indivíduo. Deu para entender? Sim. Então o indivíduo vai muito bem na escola, tira notas boas, ele é muito funcional, mas tem dificuldades maiores de socialização, ele vai precisar fazer trabalhos em grupo, ele vai precisar participar dos grupos, porque tem muito. E aí a AT vai mediar, mais uma vez vai fazer essa ponte, né, para isso acontecer, entendeu? A gente vai, eu vou falar que vai sair um pouquinho do assunto, não sai, né? Porque o que você falou é muito importante, né? E as pessoas têm isso, a gente conversa muito aqui na clínica sobre isso, que é aquela pessoa que tem autismo nível 1 de suporte, é aquela pessoa que não precisa de nada porque Ele é nível 1 de suporte, ele é nível 1 de suporte. funcional. E não, né, a Fê trouxe aqui pra gente explicando que não existe autismo leve. É leve para quem? Né? Então tem leve, moderado, severo. Todos tem as suas têm questões e vai certas de cada um, né? dificuldades e vai ter necessidades, muitas vezes, de intermediação, de intervenção do outro para poder se inserir, estar incluído. E geralmente o nível 1 de suporte, onde o que mais barra ele são as questões sociais, né? E aí, geralmente E o AT tem essa. Porque aí a gente pensa, né? Um menino, uma pessoa com autismo nível 1 de suporte, uma sala com 40 alunos, o professor. Com sensibilidade auditiva. Com sensibilidade auditiva. O professor não vai conseguir ter essa. Mais do que as crianças. Exatamente. Então, ter um profissional ali que estimule, que trabalhe nele essas habilidades, né? Nossa, é muito importante.
É muito importante. Mas aí vem essa questão que é do pensamento meio que coletivo, né? De que quem tem um autismo nível 1... Ele fala, ele é funcionário, se comunica super bem, ele é inteligente, mas não precisa do AT. E não, isso é importante que a gente fale, porque quem está assistindo a gente, ou quem vai assistir, às vezes, né, fala assim, eu queria tanto, né, ajudar meu filho nível 1, na escola, o que eu posso fazer? Mas nunca vai pensar no AT porque pensa numa criança nível 2, nível 3 de suporte e tal. E não, nível de suporte também. Pode ter AT. Eu ia perguntar, você já falou mais ou menos não, já falou bastante sobre isso, mas eu acho que dá pra gente conversar mais. Sobre como que o acompanhante terapêutico pode atuar no ambiente escolar para favorecer a inclusão e o aprendizado do aluno. E aí, você responde, depois eu vou complementar a pergunta que eu ia complementar. Não vai. Vou escrever. Tá. Como que é a pergunta? Desculpa. Como o acompanhante terapêutico pode atuar no ambiente escolar para favorecer a inclusão e o aprendizado do aluno? O aprendizado também? Aí que tá, né? Exato. Será que o AT faz adaptação de material, de atividade? O AT leva atividade? Essa é a função do AT? Essa é a função do AT? A segunda. Era essa só. Então, o AT escolar, ele vai fazer esse trabalho, mais uma vez eu falo, de pôr em prática, de executar o que foi planejado. Na escola da equipe terapêutica tem um PEI, né, individualizado, específico para ele, e na escola a ideia é ter também, né? Então, de que maneira a escola vai trabalhar individualizado, né, vai fazer o trabalho individualizado desse aluno. Então, pensando nesse planejamento, a T vai executar, vai auxiliar, pôr em prática. De repente, ele pode ajudar ou fazer um apoio com rotina visual, utilizar economias de fichas, que é da parte comportamental, a rotina visual para trabalhar a previsibilidade desse aluno, né? Porque a gente sabe que a falta da previsibilidade muitas vezes é o que desencadeia algumas crises. Então ele pode dar esse apoio, porque algumas vezes o professor não sabe por onde começar nessa parte, acho que ajuda bastante, pode ser que ele possa dar apoio, elaboração de algum material nesse sentido, de rotina visual, de tudo mais, e estabelecendo essa comunicação dele com a escola, do ambiente e tudo mais. E não, a AT não é responsável por elaborar atividades, levar atividades, montar material nesse sentido pedagógico, né? Está mais voltado a ele ser inserido naquele ambiente, a socialização, a estreitar essa comunicação, enfim, ele estar participando dos grupos, integrado nos grupos, nos ambientes. Integrado com funcionalidade. Com funcionalidade, porque estar inserido não quer dizer coloca lá. É ele realmente participar, saber o que está acontecendo. Ele vai precisar, algumas vezes ou muitas vezes, de certas adaptações para essa participação acontecer, ou uma comunicação, ou uma ajuda, um auxílio. O AT vai fazer essa parte. Não sei se deu para vocês entenderem. E assim, até escrevi, para não esquecer. O AT ele pode também orientar o professor ou não? Ele pode dar dicas. Assim, olha, porque entende-se que esse AT que acompanha essa criança individualizado por mais tempo, ele conheça melhor. Então, é o que acontece às vezes comigo também como AT escolar. Professora, se a gente fizer assim, acho que ele vai conseguir. E a professora, beleza. E aí você pode dar ali uma sugestão, falar, olha, acho que se a gente fizer essa atividade assim, ele consegue. Não muda a atividade, está dentro do cronograma, mas a gente faz uma adaptação para que ele consiga executar, participar. Só que aí o foco do AT não seria montar a atividade. Montar a atividade, né? Seria em como executar a atividade. Para ele. Para ele.
Isso. Seria É sempre ali a ponte, né? Isso, sempre a ponte. O ambiente, o que ele precisa realizar, se adaptar. Agora eu tenho uma outra pergunta, que é uma curiosidade, né? Essas são curiosidades. Vai surgindo curiosidades. Diretor, se eu encostar assim, eu sumo? Some. Não. Não? Então eu vou encostar que eu tô com uma certa idade, minhas costas. As costas tá doendo. As costas não tá doendo. Agora eu esqueci a pergunta. Calma aí, deixa eu fazer então faz. A gente falou do ambiente escolar, né, de você estar ali fazendo a ponte. Você, no AT, tem a receptividade dos outros profissionais, tipo a professora ali, quando você tem que fazer a professora entende quando você tem que dar essa orientação para a professora sobre esse paciente? Ou tem alguma professora que... Eu tive sorte. Eu falo que as pessoas, né, são... Geralmente não, cada um é de um jeito, né? Às vezes acontece... Pode dificultar o seu trabalho de AT, né? E o desenvolvimento da criança. Sim. Nas terapias e não. Aí, se acontecer isso, a orientação que a gente recebe é comunica a supervisora. E aí essa equipe terapêutica precisa entrar em contato com a escola para facilitar. Então, assim, a gente, a escola, o AT está ali como facilitador, tanto da escola e fazendo essa ponte do indivíduo ali para o ambiente. Então, é isso que era legal os profissionais da escola entender, que a gente está lá para facilitar, né? Exatamente. Não vamos fazer auditoria de nada. Exato. Eu tô lá para criança, né? E para aquela você não tá para aquela criança. Tá errado, eu não sou funcionária da escola. Eu não tô, então eu não sei se gera ali eu ouço relatos de colegas, ATs, de amigas que tem muita dificuldade em escola. Isso quando a escola está super aberta a receber AT, né? Porque acontece também. Qual escola que... Porque não deve ser toda escola. Então vamos organizar a pergunta. Toda escola é obrigada a receber AT e se elas estão e são receptivas a esse profissional dentro do ambiente delas? Ela é obrigada a receber AT. Porque existe uma lei que ampara esse indivíduo de que precisa. Então, existe, eu não vou saber agora a lei, mas existe uma lei que ampara a necessidade dele de AT, então ela tem que receber. Tanto os espaços públicos vão receber, a escola também precisa. Então, já negara o acesso do AT, que foi escolhido pela equipe terapêutica ou a família, negar o acesso desse AT já pode ser um crime, pode virar um ato criminal. Nossa, é sério? É sério, precisa. E quando aceita, não são todos ali que vai, infelizmente, facilitar o nosso trabalho. Eu, com a minha experiência atual, como AT escolar agora nesse último ano, eu digo que eu tive sorte. A escola foi muito acessível, os professores são muito abertos, pedem ajuda, como que eu posso fazer para ajudar melhor. O meu paciente tem a comunicação alternativa de alta tecnologia, que é o tablet. A professora sentou do lado, pediu para explicar como funcionava, porque ela queria se comunicar com essa criança. Então foi a ideia de mundo ideal. Teve muita sorte. Aí, complementando, eu tô lembrando e tô escrevendo aqui as perguntas para eu não esquecer. Eram poucas perguntas, aumentou muito. É que eu vou lembrando agora. Assim, a gente vai conversando. Pra não esquecer, eu fui anotando. Mas é bom porque eu tô muito contente de ter esse espaço para falar do AT escolar. E aí é legal que vocês tragam todas as perguntas, tirem todas as dúvidas, e o que eu não souber também, eu vou falar pro pessoal, ajuda aqui respondendo, conta as suas experiências também, porque eu acredito que o AT na equipe terapêutica é um dos personagens principais ali nesse tratamento. É muito importante. Aí a minha pergunta é a seguinte, vendo nesse cenário que você está falando, me veio uma dúvida. Bem dúvida de... como é que fala a palavra? Bem primária. Isso. Que o AT
esse profissional, ele tem que estar em uma clínica, ou por exemplo, se eu sou pai, é isso. Ou eu sou pai, quero um AT, ali tem um AT. Ele pode contratar. Então ele não necessariamente precisa estar na clínica. Não precisa estar na clínica. Ele pode, de repente, a família fala assim, eu tenho esse AT faz muito tempo, troquei de clínica, mas eu vou levar o AT. E aí ele leva. Como já aconteceu, já assisti, presenciei casos de colegas que foi junto com a criança em mudança de escola, em mudança de clínica, em mudança de equipe, mas a família quis o AT, entendeu? Então o AT se manteve, então a família pode sim contratar particular o AT que ela quer, entendeu? E aí você também você falou, a gente está falando aqui das escolas, né, dessa receptividade e tal, e aí você falou da lei, que realmente essa lei existe. Depois a gente pode até pesquisar e colocar, sim, mas tem sim. Sim. E aí a minha outra dúvida, na verdade não é nem uma dúvida minha, é um ponto que... Eu acho que a Andrea Werner que fez a lei, porque ela é da Câmara dos Deputados. Se eu não estiver falando besteira, né? Eu acredito que seja isso, mas é bom procurar, a gente coloca. E aí, eu acho que essa que eu vou falar agora, na verdade é uma questão que muitos pais trazem pra gente, né? De dúvida, que é a escola tem que fornecer esse profissional? Não, são os pais que devem trazer este profissional, ou pode ser um combinado? Como que é? A escola pode, mas desde que atinja os objetivos que ele precisa. É que geralmente, pelo que eu vejo, as escolas falam, eu tenho esse profissional, mas esse profissional fica com 3. Aí já não é mais atendimento individualizado. E aí, desde que esse profissional tenha treinamento adequado e específico. Então, por que específico? Porque cada um, dentro das suas necessidades, necessita de orientações e treinamento específico. Porque mesmo TEA, a gente sabe que cada um é único. E aí, se ele estiver aberto às orientações, a esse alinhamento da equipe terapêutica, de receber as supervisões, de receber essas orientações específicas, ok. Mas atendimento individualizado é de um para um. Então a escola fala, eu tenho esse profissional, e geralmente são estagiários, que até também pode ser, desde que tenha formação específica. Assim, eu digo treinamento e orientações específicas, porque aquela criança, aquele indivíduo vai precisar de determinados treinos e intervenções que é muito individual dele, que outro lá não precisa. Exato. Então a dificuldade da escola oferecer esse profissional e não ser individual, ser para 3, 2, é fugir essa individualidade do trabalho, entendeu? Não vai atingir o propósito. Não vai atingir o objetivo. E aí essa escola também disponibiliza esse profissional a receber as supervisões individuais da equipe, entendeu? Adequadas, porque a gente, quando recebe supervisão para atendimento daquela criança, é muito individual, é bem de encontro às reais necessidades dele. Por mais que você saiba o que é um AT, fez curso, porque existem alguns cursos que preparam AT, que você fez análise do comportamento, que você tenha ABA, que você tenha toda a formação, você vai receber treinamento, orientações muito específicas daquele indivíduo e individual, entendeu? E todo AT tem que ser ABA, tem que ter a especialização em ABA, ou não? Não ele precisa, porque ele vai receber treinamento, assim, né? Ele pode, de repente, não ter a especialização em ABA, mas ele precisa... Existe um curso específico? Existem vários, assim, né? Na internet tem vários cursos de extensão para CAT e tudo mais. Mas o alinhamento da equipe e o treinamento vai de encontro mesmo que aquele sujeito precisa, entendeu?
Quem pode ser AT? Você ia perguntar? Sim. Estava aqui, ó, 11. Eu já ia colocar quem não pode. Ah, então, a pergunta era até 6, já tá no 11. Aqui é quem manda a gente. Ah, entendi. Acho que assim, quem pode ser AT e como que esse profissional pode perceber assim, e até você pode contar um pouquinho como foi o seu início, assim, nesse trabalho específico. Como que eu percebo, nossa, acho que eu quero ser AT. Não mesmo, deixa eu ver. Então, foi... Olá, Andréa Werner, não falei? Foi isso mesmo. Obrigado, Wesley. Mas é O Wesley é o nosso diretor. Ele está, assim, É que um tem pequeno outro cochilo. diretor, né? Mas Calma tá aí. tudo bem. Nossa, peraí que tem que aumentar a luz. Ô, Glória. Vamos lá. Cadê? Primeiro projeto de lei da Andréa Werner. Alunos terão direito a acompanhante especializado. Impõe muito a quem rejeitar matrícula de alunos com deficiência, proíbe limitação de alunos com deficiência para a sala e a lei passa a valer para TDAH, TOD e outras condições. Exatamente. Reverte a proibição da entrada de ATs em escolas. Determina a formação mínima para profissionais especializados a depender de sua função. Aqui eu só acho que a gente tem que também dar uma procuradinha melhor, porque aqui alunos terão direito a acompanhante especializado, que é diferente de AT. Não, AT é acompanhante terapêutico. Acompanhante especializado é aquele profissional que está, que pode vir É da o escola. AT especializado. Não, aqui o especializado é aquela. É tipo como se fosse trabalhar as questões pedagógicas do aluno. Não, eu acho que o que a Andréa Werner colocou ali é o acompanhante terapêutico especializado, eu digo que com formação e especialização. Não pode ser Não é qualquer um pedagógico. falar, eu sou AT. Não, porque eu Exatamente. digo isso porque tem dois tipos, tem um acompanhante especializado e tem um acompanhante terapêutico. São dois profissionais diferentes. Então Cada a gente trabalha- pesquisa. Cada um No trabalha numa YouTube, no função. vídeo do YouTube a gente coloca na descrição certinho. Melhor. Mas ela fez, Bom, enfim, tem uma lei Quando aqui subir o que- vídeo pro YouTube a Exato. gente coloca. ela conseguiu essa lei na Câmara dos Deputados de que a escola nem pode negar vaga, mas ainda acontece. Não acontece. Eu não vou falar que não acontece porque eu vejo. Não pode negar vaga, não pode ter preço em escola particular de mensalidade, preço de mensalidade diferente Por causa da Aquele condição. aluno tem uma condição, precisa do AT e vai E aí cobra lei. mais caro, não pode. Não pode. Então tá tudo nessa lei aí. E também não pode negar acesso do AT. Se a família contratou, se a equipe terapêutica tem o AT, não pode. Então, é lei. E aí, eu entendo que as mães, as famílias ficam cansadas, mas cabe um ato criminal aí, mas elas estão cansadas. Às vezes elas preferem, pelo que eu vivencio Estão muito. exaustas. Eu vivencio muito. Então elas estão cansadas, elas preferem deixar, procurar outro, porque acho que já fica... é tanta coisa, que É. aí é mais uma luta, Mais uma dor de luta. cabeça, mais um... E se aquela escola já não está querendo receber seu filho, acho que elas pensam isso, porque eu já ouvi assim de mães. Não está querendo receber meu filho lá, então eu vou procurar outra, mas é proibido por lei. Entendeu? E aí o Fer está procurando ali, acho que ele quer... Ele Você quer... ia falar, vai falando que a questão de como você começou, da formação, como que o profissional pode... O que Às vezes tem algum quem é profissional AT? assistindo, Quem pode ser AT? Isso. Posso só fazer um Pode, parentezinhos, que era o que eu imaginava mesmo, o que eu sabia. Então, o atendimento, o AT, que é Acompanhante terapêutico. Isso. o AT, que é o que a Fê Faço. faz, né? Que o atendimento terapêutico também pode ser atendimento terapêutico. É uma ação da área da saúde que foca no desenvolvimento emocional, comportamental e tudo que a Fê falou. Isso. O atendimento especializado é um apoio pedagógico na área da educação voltado para garantir a inclusão do aprendizado. Aquela pergunta que eu fiz para você seria o atendimento especializado. Né? Essa lei da Andréa, ela proíbe que a escola
escola proíba o AT. Negue o AT. Negue o AT. O acesso do AT na escola. Tem muitas escolas aí que proíbem Exatamente. esse profissional. Que fala que não tem vaga. Tem vaga até falar que é autista, depois não tem mais. Ou aumentou a mensalidade, por quê? Porque vai demandar mais trabalho, vai demandar mais profissionais, isso também não pode. E aí eu estava falando para a Nath aqui que as mães às vezes, e as escolas, algumas péssimas escolas continuam fazendo isso porque as mães acabam, por cansaço, fala, já não está querendo receber meu filho, eu vou procurar outra. Eu também acho que faria isso como mãe que fala, poxa, eu não quero meu filho, eu vou fazer de tudo, mas não pode. É importante que saibam que a Andrea Verne fez muito. A Andrea Verne é mãe de autista, né? E ela também é autista. Depois, na fase adulta, ela recebeu o diagnóstico. Então, ela está muito engajada nessa causa do AT em ambiente escolar, das necessidades da pessoa com TEA nos ambientes. É muito legal. Não, é fundamental. E é um absurdo a gente pensar que um ambiente escolar que é feito para o desenvolvimento do ser humano, né, negue, impeça que um profissional que vai ajudar o desenvolvimento vai facilitar a vida deles. Porque o trabalho da clínica, dos terapeutas, juntamente com o AT, é justamente para que essa criança tenha autonomia, se desenvolva e que chegue em algum momento que vai facilitar, que eu digo não é no sentido negativo, mas vai facilitar a vida dos pais, a vida do professor principalmente da criança, da pessoa. E aí vem escolas e proíbe. É o fim da picada, né? Não dá pra acreditar. Não consigo entender. Não fecha, porque é um ambiente que é para você desenvolver, foi feito para isso, e aí não quer que aquele e faz parte do desenvolvimento não desenvolva. Aí a Nath perguntou quem pode, né? Pode ser a pessoa com formação, a grande maioria são psicólogos e pedagogos, né? Mas pode também terapeuta ocupacional, assistente social, pode... Chega aqui até amanhã, tá bom? Pode enfermeiros, mas eles sabem, eles precisam saber o que é que precisa para ser AT. O que é o que um AT faz. Então, adiante disso, recebendo, mais uma vez, treinamento, orientações específicas e muito individualizadas daquela pessoa que ele vai acompanhar e executar certinho diante das orientações do treinamento, das orientações, olha, ele precisa disso. Ele precisa disso, é muito individual. Então, quando a equipe está nesse processo terapêutico daquela pessoa, a gente entra nas individualidades, nas necessidades muito reais, muito individuais dele. E aí ele precisa ter empatia, ele precisa ter um mínimo assim, ter paciência, saber o que é que o AT ali vai fazer, conhecer o transtorno, conhecer o que é a condição que aquela pessoa tem. Então tem umas coisas mínimas ali que diante de todo um alinhamento pode acontecer. E eu já conheci até enfermeiro que é excelente, uma então, enfermeira. Você falando isso, eu lembrei que eu já fiz um atendimento assim. Eu tive uma paciente que adulta, ela tinha medo de agulha, ela tinha medo de ir no médico, eu cheguei aí em consulta médica com ela. Olha, tá vendo? Você falou do enfermeira, eu lembrei da questão do exame. Que você fez acompanhamento. Eu fiz, que legal. Fui com ela fazer exame, porque ela tinha medo de passar mal, ela quase passava mal. Tá vendo que é um trabalho muito individual? Fui, acho que umas duas uma consulta e uma vez tirar sangue. Tá vendo que é muito individual? Aí a sessão dela daquela semana foi esse acompanhamento. Isso mesmo. Já fiz também. Tá vendo? Ela já foi AT. Eu cheguei na parte de AT, eu sou psicopedagoga, né, clínica. Eu também faço avaliação, eu também faço todos os planejamentos, visita escolar, né, Fer? Sim. Reunião escolar. E aí a gente monta. Temos supervisão. Temos supervisão da psicopedagogia,
E aí a gente monta ali um plano, fala, ó, isso aqui vai ser legal. Aí eu posso vivenciar também lá fora, o terapeuta fora do consultório. E aí é muito legal. Eu recebi um convite, na verdade, de uma amiga muito querida, psicóloga, para esse caso, para esse AT, no período da tarde, que ela precisava, e aí deu super certo. Fiquei... A minha pergunta, não? Já terminei com Você viu como é que é? Ansiedade? É que a minha pergunta era o que você estava falando Ele tá no antes. 13. A minha pergunta é o que você estava falando antes. Que quem pode ser AT. Aí eu ia perguntar se os pais podem ser ATs. Pode. O pai pode ser AT? Pode. Eu sabia. Eu acho que poder pode. Não pode falar assim, não pode, é proibido. Poder Mas pode. tem que fazer Mas vai ter uma coisa diferenciada, né? Vai ser... Mas assim, Tem muitos pais que têm muita formação. Porque aí, diante da condição do filho, eles foram estudar. Então, tem muitos ali que tem... Eu conheço pais que chegam no mestrado da análise do comportamento, por exemplo, porque... E aí, o que acontece? Esse pai consegue ser AT, porque ele está cheio de conhecimento e conhece o filho também. Sim. Pode. E tem muitos pais que têm dificuldade de encontrar um profissional, uma clínica legal, que tenha um trabalho legal. Tem muito a gente precisa, assim, quando a gente entra no caso... Às vezes pode entrar até uma questão financeira. Exatamente. Porque é um gasto, um custo. Sim. Uma troca de profissional, ele pode ficar um período, pode Mas acontecer muitas custo, coisas. tem outra pergunta. Não, 9 minutos. 9 minutos. Já? Não, pode ir mais. Não, pode ir mais. Ah, que legal! Pra uma hora, tá vendo? Ah, que legal! Acordou! Oi, diretor! Esqueci. Calma aí. A 13. É que eu me É escrevi. que a 13 tá em branco. Ah, entendi. A 13 estava aqui, Entendi. não estava no... Enfim, eu vou lembrar. Depois. Quando o pai é financeiro. 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 Custos. Você tá falando assim, Custos. custos. Falando de custos. Não vou lembrar, mas eu já lembro. Toca o barco. Então, ele falou, e pode ter também um problema financeiro do pai, acaba virando AT. Lembrei. Acontece. Fala. O convênio, como que é a relação do convênio com o AT? O convênio cobre como uma terapia, como um psicólogo, como fono e tal, é tranquilo ou não? Ou é ação judicial? A maioria, né? Depende do convênio, do plano, né? Porque as famílias fazem convênios e planos de convênios diferentes, mas tem convênio que cobre sim. Cobre como terapeuta, como terapia. Tem convênio que não, tem que entrar com liminar, na Como a gente estava falando justiça. da questão do custo, porque muitos pais é muito custoso, né? É oneroso. Dependendo do nível do autista. Tem as terapias. Geralmente são por hora, né? Uma possibilidade é o pai mesmo ser esse tipo de profissional. Exatamente. Né? Aí depende muito do plano, depende do convênio, depende desse plano que esse pai fez. De repente ele conseguiu uma liminar na justiça e aí ele cobre todas as terapias. Mas existem alguns sim que cobrem como terapia. E né? Sim, poxa. O terapeuta além É a continuidade da consultório, terapia que é feita no consultório nos outros ambientes. Então é fundamental. Muito bem. Tem mais Tem coisas mais? pra você falar? Diga o que você... Se você tem alguma coisa, uma palavra. Eu achei muito legal o espaço, porque AT parece que é só... Menor, às vezes, parece que é menor, porque ele não está lá dentro, porque ele é externo, a maioria das vezes. E é muito importante na equipe, ele precisa... É muito importante o AT na equipe, porque ele faz a mediação até da equipe.
da criança com a equipe, ó, É porque ele tá deu vendo que certo, tá não deu fora, né? certo, ele tá vendo, ele tá com os olhos lá fora. Então, quando eu falo de ser a ponte, é uma ponte mesmo, é a ponte do indivíduo com tudo, com os ambientes, com a equipe, com a família, o que acontece. Então, achei bem legal o espaço e poder falar do que é ser AT. É uma vivência nova para mim e eu adorei, porque ser terapeuta fora do consultório é muito diferente e é muito desafiador. E é muito gratificante porque você acompanhar o seu paciente evoluindo lá fora, que é o que a gente trabalha para ele evoluir lá fora, para ele ter autonomia, para ele viver. E aí é isso. Eu achei muito legal o espaço de vocês, gostei muito de falar. Obrigada. Conseguimos! Não vimos, porque não. estava difícil. Antes teve um almoço que foi maravilhoso. O nosso almoço foi muito bacana. Mas enfim, Adorei. Obrigada por ter a aceitado. gente agradece. Obrigada pela ideia, viu, Natália? Nossa, como assim, Natália? A Natália teve a ideia e você só falou, tá bom, vai. Mentira, o Fernando é maravilhoso. Eu tô na área clínica por causa do Fernando. Quando a gente se conheceu lá no grupo de WhatsApp, Nossa. em 1900 em Guaraná com Rolha. Aí eu entrei na área clínica, eu era de sala de aula, entrei na psicopedagogia e aí não saí mais. E é isso. E vou ficar por aqui mesmo com ele. Que bom, acho. Até a aposentadoria. Até a aposentadoria. Que tá próxima. Se tiver, tá ótimo. Bom, gente, foi um prazer Muito ter obrigada. você aqui. É um assunto muito importante porque muitas pessoas, como a gente falou aqui, não Conhece. sabem, confundem, acham nem que ideia. às vezes não, né, não tem nem ideia mesmo, mas hoje vocês tiveram aí uma aula sobre Eu espero, atendimento né? terapêutico. Eu também Espero que tenha sido legal. Eu procurei falar muito da minha vivência. Que é muito importante. Do é que fundamental. realmente, como tem sido realmente ser AT. Sim. Né? Então tem coisa, lógico, que muda o trabalho, Sim. né, do AT. Sim. Mas, de modo geral, é isso. Sim. Muito bom. Muito bem. É isso, Mais então, mais um episódio aí do nosso... Pod Talk. E é isso aí. Depois a gente... Vai subir pro YouTube e vai estar lá na descrição as informações da Isso, da lei, exatamente. É isso aí, gente. Até a próxima. Um beijo, até a próxima.